Linha de Fogo desta quarta-feira aqui pela nossa UniTV. Está dando continuidade às sabatinas de candidatos a prefeito, a majoritária da cidade de Pescaria Brava. Nós conversamos semana passada com o candidato Ita, do Tio Preto. E hoje está conosco o candidato José dos Passos Luz. Ninguém lembra, ninguém sabe, mas o professor Zezinho todo mundo conhece. O professor Zezinho é o candidato a prefeito pelo PT em Pescaria Brava. Professor Zezinho, que prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo aqui no Linha de Fogo. Boa tarde ao entrevistador. Aldura. Aldura. E eu fico grato por ter recebido esse convite para poder nós estarmos juntos divulgando aquilo que nós queremos do melhor para a Pescaria Brava, que são as mudanças que devem ocorrer. O prazer é nosso receber os candidatos aqui e não cabe a nós julgarmos os candidatos. Cabe a nós dar oportunidade para que eles possam ser conhecidos. Esse é o nosso grande objetivo aqui no Linha de Fogo. E nós faremos com outras cidades também, que já solicitaram. Mas, professor Zezinho, o senhor é conhecido como professor Zezinho. O senhor foi diretor 24 anos da mesma escola, uma escola estadual, situada no quilômetro 37, né, no bairro 37, em Pescaria Brava. Palmira Moraes é a escola. Um professor aguentar 24 anos, bota competência nisso. Eu sou obrigado a falar isso porque eu sou professor também. Como é que essa sua trajetória na educação? É uma trajetória bonita, onde eu desenvolvi tudo que eu gostava, né? Comecei como professor de sala de aula e depois foi instituído no Estado a lei onde a escola tinha autonomia em fazer a eleição, o pai, aluno e funcionário escolheram o seu gestor. E eu comecei com a primeira eleição lá em 1990, quando fui eleita a primeira vez. E depois ela caiu, a lei foi revogada, e o que é que acontece? Aí era indicação política. Aí eu fiquei 4 anos, como de 1991 a 1995, depois veio outra diretora, porque daí já era indicação política, né? Geralmente né, o professor? Não deveria ser, né? Não deveria, mas... Deveria ser por competência, mas, né? infelizmente aconteceu. É assim. E depois eu fui diretor novamente, de 2000 a 2004. De novo, fui reeleito. E depois, de 2004, veio outra diretora, indicada de novo. E aí, em 2008, eu comecei uma indicação que foi até 2000 e 2001, fui a 2000, término de 2024, 2023, a última eleição minha. Então, eu se aposentou? Não, estou licenciado. Não se aposentou? Mas não. tem quanto tempo de Estado, professor? 42 anos. 42, e ainda não se aposentou? 18 de sala de aula e 24 de gestor. O professor, o senhor sendo professor, é evidentemente que o senhor tem uma visão maior sobre a sua cidade, as necessidades da cidade. O senhor conhece melhor socialmente a sua cidade, porque conhece os seus alunos, e os alunos, geralmente, eles são os reflexos da sua vida no dia a dia, e dá um conhecimento muito grande ao diretor, aos professores das escolas. Mas antes de entrar na educação propriamente dito, terá um tema especial para o senhor, né? Nós vamos falar sobre a educação de Pescaria Brava mais tarde, logo a seguir. Mas a pergunta que não quer calar: por que um diretor de escola, com essa bagagem toda, com esse conhecimento, quer ser prefeito de Pescaria Brava? Olha, é muito simples a resposta, até porque quando se tem experiência e se teve avanço, nada melhor de transferir, por exemplo, do colégio, que é onde nós procuramos fazer um trabalho digno e de respeito, passar para o município com outras visões. Até porque respeito em determinar as ações, respeito pelo povo e respeito por aquilo que o nosso município almeja, desenvolvimento. Mas, professor, mesmo assim, a gente sabe que não é fácil administrar uma prefeitura
De repente é como administrar um pouco a sua casa, só que dentro da prefeitura tem várias prefeituras dentro. Tem educação, tem infraestrutura, tem saúde, eu chamo isso de vários braços dentro de uma prefeitura. E dentro de casa a gente controla total. Tem hora que falta dinheiro, falta mês no fim do dinheiro, tem outro que falta dinheiro no fim do mês e assim por diante. Como administrar uma cidade que tem um orçamento praticamente de 30 a 40 mil ano? Fácil não é. Sabemos todos nós que sem recurso o desenvolvimento ele meio que trava, né? Ele fica muito pacato em termos de avanço. Mas se nós tivermos a coragem de fazer muito com pouco, é o que nós queremos. Muito com pouco em que sentido? No sentido de colocar o pessoal ideal em cada setor, esse pessoal sendo de responsabilidade, de compromisso, esses são os secretários. E o gestor, ele tem que estar acompanhando todas as secretarias para ver se realmente está acontecendo o que se quer. E outra, um gestor, ele não é eleito para estar na cadeira. O gestor ele é eleito para acompanhar as necessidades da população, dos moradores, das famílias. Visitar, ir nas escolas, ver como é que está o aprendizado dos alunos, como é que está a satisfação dos pais, ir na saúde, conversar com as pessoas, ver se eles estão contentes com o que está acontecendo, seja no atendimento, seja na receita médica, seja no comportamento do médico, na atenção, em todos os setores, na agricultura, vai lá na roça, olhar, ver como é que está, como é que o nosso agricultor está trabalhando, como é que ele está em termos de desejo, o que é que ele precisa, a nossa pecuária, o que é que precisa na nossa pecuária, que incentivo, nosso turismo está zerado, o que é que nós precisamos para fazer acontecer, para fazer alavancar todos esses setores. Então, por isso que realmente nós temos que ser com pessoal ideal, com pessoal suficiente para realmente desenvolver um bom trabalho, trabalho de qualidade, de responsabilidade, mas que atenda às necessidades da nossa população de Pescaria Brava. O senhor nunca foi candidato a nenhum cargo eletivo? Já fui convidado. Já fui convidado, mas nunca foi candidato. Mas não quis, porque eu ainda estava em período de trabalho onde eu trabalho, né, que hoje eu só estou licenciado, na Escola Palmira Moraes de Miranda de KM37, porque eu não queria deixar o colégio enquanto eu dissesse assim, não, eu saio do colégio e eu posso pegar uma aposentadoria. Não queria então, fazer misturar a água aí. O meu trabalho é um só. Ou era colégio, ou era uma política, trabalhar no setor público. Como eu estou me desvinculando da escola, posso trazer a nossa contribuição para o povo de Pescaria Brava. Aquilo que se Agora, fez. professor Zezinho, o senhor está há 8 anos no PT de Pescaria Brava, tentando reconstruir o PT com a sua equipe lá de Pescaria Brava. Como é que está a sua campanha até o presente momento? A nossa campanha, ela caminha, né? Ela começou muito lá embaixo, porque enquanto nós não tínhamos divulgação, não tínhamos levando o nosso nome nas casas, ela começou praticamente dentro da equipe de projeto. Depois que nós tivemos a convicção de que nós seríamos candidato, mesmo levando uma candidatura própria, única, sem nenhuma coligação, ela começou a tomar outro destino. As pessoas começaram a se envolver, começaram a ver que nosso potencial não é pouco, nosso potencial ele tem uma certa relevância em termos de credibilidade, aonde o povo está vendo quem é o certo e quem é o errado, e quem mente e quem fala a verdade. Eu estou falando a pura realidade, porque nós, dentro de um colégio, eu como professor, eu não poderia sair da minha casa para iludir o povo. O povo quer pessoas sérias, pessoas que falam a verdade e façam. Então, esse é o nosso compromisso, é falar e fazer. E não deixar o povo à margem, né, da desconfiança, e a nossa política, a nossa campanha, ela cresce. Hoje eu agradeço como estar, porque
A população está nos abraçando, nos recebendo muito bem. Olha, muita gratidão para esse povo que nos abraça e que nos acompanha no desenvolvimento dos nossos dia a dia. Professor Zezinho, o professor que é candidato do Partido dos Trabalhadores, Pescaria Brava. Professor, 24 anos, diretor da Escola Palmira Moraes, no 37. Estamos aqui hoje no Linha de Fogo. E é bom ouvir os candidatos nessa sabatina, é bom sempre ouvi-los, porque a gente até se surpreende, né? Pelo conhecimento, pela qualidade, acima de tudo, do bom debate. No próximo bloco, agora em seguidinha, eu vou perguntar ao professor como é que ele pretende fazer a sua campanha. Se é com denúncias, se é com brigas, se é, enfim, falando mal de candidato ou fazendo uma campanha de propostas. Em seguidinha, a gente já volta com o nosso Linha de Fogo para o nosso segundo bloco. Hoje, conversando aqui com o professor Zezinho, candidato do Partido dos Trabalhadores na cidade de Pescaria Brava. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, né? A apresentação de Haroldo Silva. Eu esqueci, sabe, de fazer a apresentação, mas vocês, amigos telespectadores, já me conhecem. E hoje, na técnica, a direção técnica está a cargo do Lucas Felipe, o diretor também geral, jornalista Hildo Silva, e o meu diretor, a minha produção é do meu querido amigo Guto. Enfim, professor, voltamos ao nosso segundo bloco. Eu deixei quase com uma pergunta no ar. Tem candidatos que vêm para uma eleição proposto a chutar o balde. Geralmente, uma eleição aparece de tudo, né? Os candidatos investigam a vida de todo mundo, e todo mundo é investigado, todo mundo se fala, procurar sempre alguma coisa. Aí torna-se uma campanha não propositiva, torna-se uma campanha não de proposta. E o que a comunidade, o eleitor, em pleno século XXI, quer ouvir são propostas. O senhor pretende fazer como essa sua campanha? De propostas ou denunciando o que o outro está fazendo? Eu, como professor, eu jamais teria a coragem de vir dar uma entrevista e, mesmo não sendo uma entrevista, fazendo a divulgação da nossa campanha de casa em casa, atacando alguém. A nossa campanha ela é baseada em propostas aonde o município tenha a necessidade de melhoria. Quem faz ataque pode fazer a mim, tudo bem, isso aí é uma democracia que nós vivemos. Agora, eu jamais farei ataque a alguém. Quem faz o erro que paga as suas consequências, seja punido, seja, por exemplo, avaliado. Agora, a nossa proposta é de propostas sérias, propostas que venham a contemplar o povo de Pescaria Brava e nada de ataque. Agora, o professor, o senhor falou em quem faz o erro, no caso, assuma a sua própria responsabilidade. Pescaria Brava e outras cidades foram atingidas pela Operação Mensageiro. E aí, toda a população dizem e falam, os políticos estão falando em virar a página. Temos que virar a página. Mas eles não dizem como virar essa página, de que forma virar essa página. Porque a política, ela continua, as pessoas até ficam, mas a política sempre vai ter. E aí todo mundo só fala virar a página, mas não dizem como virar a página. Pescaria precisa também virar a sua página política? Esquecer, né? Eu vou falar assim, ó, virar a página no sentido de esquecer o que aconteceu até agora. E o que seria virar a página? É fazer um trabalho totalmente diferente do que começou lá em 2012 e continua até os dias atuais. Virar a página seria nós, com a eleição, com a vitória do
na eleição do dia 6 de outubro, o que é que nós poderíamos fazer? Fazer as prestações de conta pública, trazer para as comunidades, junta 3 meses, junta-se todos os balancetes de receita que entrou, receita que saiu, e prestar a conta para... Essa seria uma forma da transparência que o senhor quer aplicar? Para mim, a mais correta de todas, porque daí o povo, os bravenses, vão saber quanto entrou, quanto gastou, se tem sobra, onde está ou onde investir. Porque o povo de Pescaria Brava é um povo humilde, tranquilo, trabalhador, mas não tem a oportunidade de ver o que a prefeitura, o que o governo municipal recebeu de recursos. E esses recursos, ele tem que ser empregado. Ótimo, isso é um dever. Mas onde? Com quanto? Para dar essa transparência, para virar essa página, é mostrando ao povo bravense o que ele arrecadou e o que ele pagou, e se tem sobra ou não tem sobra. Aí é uma maneira de que deixar o povo tranquilo, até sim, que muitas das vezes se comenta algo que não é verdadeiro, mas por desconfiança e por não ter prestação de conta aberta à população, fica esse ponto de interrogação. Será que não tem desvio? Será que estão fazendo algo que não é por exemplo, de proveito para a comunidade? Então, a nossa proposta é mudar a página, virar a página? É, sim, claro, porque o que está dando errado nós temos que mudar. Agora, mudar nesse sentido, de mostrar para a população, para ver se tudo que entra, tudo que sai. Junta 3 meses, leva para as comunidades, chama o povo e vamos passar. Está aqui, ó. Aí não tem como você desconfiar de ninguém. E eu jamais vou querer sentir esse desconforto de dizer que algo está errado. Jamais. Os 42 anos de serviço público me dá a liberdade de eu entrar e sair em qualquer lugar, em qualquer setor da vida, de cabeça erguida. E não seria na prefeitura que eu ia desagradar, ou muito menos, não fazer aquilo que a população venha confiar em nós. Agora, o que o senhor coloca, eu lembro de uma das bandeiras do Partido dos Trabalhadores, que é o orçamento participativo, né? Que está voltando, pouco a pouco está voltando, devido ao alto índice de corrupção em várias prefeituras no Brasil, por exemplo, né, isso já é endêmico, é uma coisa que vem, e dificilmente isso se extingue, por incrível que pareça. Aumenta, né? É um negócio assim. Aí vem o que o senhor coloca, vai ao encontro do que o senhor coloca de que antes das eleições, professor, muitas vezes fala o que o senhor falou. Eu quero mostrar as contas, eu quero mostrar o que entrou, o que eu gastei, o que eu não gastei. Isso de uma forma de transparência. E o orçamento participativo de bem antes era assim, eu vou na comunidade e pergunto qual é a necessidade que vocês desejam aqui. Sim. É isso. Tal, é escola. Não, é saúde, é médico. Tá. Vamos ver se nós temos dinheiro aqui para isso aí. Tá, chama e aplica o orçamento e o dinheiro naquela comunidade, naquela reivindicação. Mas tudo, às vezes, é palavra. Na prática, é muito difícil. Aí vem a pergunta, professor. O senhor tem receio de administrar a cidade de Pescaria Brava devido justamente ao que nós estamos falando, essa falta de transparência? Não, de jeito nenhum, né? Quem trabalhou 42 anos no serviço público, nós não temos como temer da situação, vamos se deter à Prefeitura de Pescaria Brava. Eu não posso ter medo porque eu conheço a realidade e as propostas nossas são muito claras, proposta que realmente venha contemplar o povo. E se essa proposta contempla, ela tem mais que ser aplicada, ela tem que ser verdadeira, não nesse período de campanha, e sim lá, na hora de aplicar, seja nas comunidades, seja em todo o município, ela tem que acontecer. Isso eu tenho certeza absoluta, porque nós queremos mudar o que está acontecendo na nossa querida Pescaria Brava. Agora, professor, como é que o senhor... A gente sabe que a região é uma região conservadora,
né, nas últimas eleições, para presidente, no próprio Estado, a gente viu que o PT teve um certo crescimento na última eleição no Estado, colocando o presidente Décio Lima lá competindo com Jorginho Melo. Mesmo assim, sendo uma região conservadora, como é que o senhor leva a sua mensagem a esse povo, a esse eleitor bravense? Nossa mensagem, primeiro, é de honestidade, humildade e trabalho. Hoje a política, lá no tempo dos nossos avós, até do meu pai ainda, se votava no quê? Se votava no partido. O partido indicava e os filhos com a família tinham que ir naquilo ali porque já era uma tradição. Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Hoje a política ela tem uma divisão muito grande, ela é ampla. E aí o que é que acontece? Hoje nós votamos no candidato. Temos que olhar a história do candidato. O candidato tem uma história boa, uma história digna, uma história de respeito, uma história de trabalho, uma história de humildade. Não tem porquê, seja que partido for. É isso que está acontecendo conosco. Nós somos do PT, sabemos que Pescaria Brava ela tem mais tendência a bolsonarista, isso é a realidade, mas aí eu digo, mas o povo está conosco. Por quê? Pela credibilidade de quem está realmente concorrendo. E isso que faz a nossa divulgação do nosso trabalho de escola, porque nós já fizemos, e eu sempre digo, quem fez, fará. Não tem por que não. E é isso que nós queremos fazer muito cedo. Agora, eu também é bom, dentro da sua fala, ter um entendimento de que uma eleição municipal ela é muito diferente de uma eleição presidencial, de uma eleição estadualizada, se bem que está próximo de uma eleição estadualizada, mas estadual. Mas ela é municipal, ela é muito dos candidatos que se conhecem no dia a dia. Então, eu também acho que partido forte a democracia forte, né? Eu entendo dessa forma. Quando o senhor fala do antigamente, eu acho interessante de um estudo que eu fiz, certa vez, sobre os partidos da década de 50, né? E achei muito interessante que não se falava em nome de candidato, se votava no PSD, na Arena, no PTB, partido, né? No partido. Né? Era interessante isso, né? O senhor me faz recordar bons momentos, né? Difíceis também naquela época, mas enfim, eu acho que é isso mesmo. As pessoas que moram no lugar, são candidatas no lugar e não tem que esconder o seu partido, tem que falar mesmo. Isso é muito interessante. Mas, professor, eu estava aqui pensando, o senhor falando, eu estava aqui pensando, quais são os maiores desafios que o senhor está passando nessa eleição? Até o presente momento, eu não posso dizer que estou, né, no caso, passando por desafios, porque nós estamos visitando as famílias, estamos visitando os eleitores de Pescaria Brava, e a aceitação ela é muito boa. Eu me surpreendo, sabe? Apesar de ser professor, 42 anos, 24 anos de direção, incrível o respeito que eles nos têm conosco. Isso, para mim, é muito gratificante, porque pensar de uma escola que é mais restrita a ir para o município, que ele é mais amplo, isso se torna assim, um pouco meio que duvidoso. Mas hoje eu tenho a certeza que nosso povo é educado, nosso povo é grato e o nosso povo quer a mudança, porque como está acontecendo não vai continuar. Estamos encerrando o nosso segundo bloco hoje, conversando, sabatinando, né? Fazendo a nossa proposta funcionar, que é entrevistar, sabatinar os candidatos a prefeito da cidade de Pescaria Brava. Hoje estamos conversando com o professor Zezinho, que é candidato do Partido dos Trabalhadores aí na cidade de Pescaria Brava. Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco aqui no Linha de Fogo. Estamos de volta com Linha de Fogo, nosso terceiro bloco, sabatinando aqui, conversando aqui
conhecendo um pouco mais do candidato do Partido dos Trabalhadores de Pescaria Brava, o professor Zezinho, 24 anos diretor na Escola Estadual Palmira Moraes. Um abraço a todo o povo bravense. Ô, professor, já que falamos de educação, nada melhor do que falar de educação do que um diretor, um ex-diretor, um ex-professor, homem que viveu, que doou a sua vida para a educação. Ele sabe do que a cidade precisa em termos de educação, o que não precisa, se está bom, continua, se não está bom, enfim. Mas a educação sempre requer novidades, está sempre mudando. A educação de Pescaria Brava está, como o senhor, como diretor, deseja como cidadão, ou o senhor tem planos para a educação de pescaria? Não, a educação de Pescaria Brava ela precisa passar por uma grande transformação, né? Talvez porque eu tenho uma grande experiência na educação e aí a gente tem outros olhares, né? A educação ela sempre precisa avançar na tecnologia, na maneira de ensinar, na maneira de tratar os alunos, na maneira de receber os pais, na maneira como fazer o melhor. Precisa uma mudança, não vou dizer uma mudança radical, porque radical seria partir do zero. Não, existe um aprendizado, mas não estar como nós gostaríamos que a educação estivesse. Ela tem que avançar muito, muito. Precisa treinar os nossos professores, precisa informatizar todas as escolas, precisa ampliar espaço restrito para as crianças onde não tem condições ideais nas salas de aula, um acúmulo. Nós precisamos libertar o município dessa situação que se diz eu quero o aluno para ter um percentual maior no Fundeb. Isso eu vejo que é desnecessário. O município precisa, sim, de qualidade de ensino, aonde os nossos alunos saem do município, vai para estadual, vai para qualquer outra entidade, seja uma privada, seja uma estadual ou uma federal, com qualidade, com respeito, porque sempre se diz, da onde que veio? Veio do município. O município, ele tem uma imagem assim, ó, pouco produtiva, que parece que os professores não têm capacidade, mas tem sim. Todos os professores, eles têm capacidade. Agora, é preciso que avance na sua maneira de transmitir o conhecimento, porque se nós não tivermos preparo, se nós não tivermos curso de atualização, se nós não tivermos condições ideais para o professor mudar, porque a educação, ela traz um destino, ela traça. Agora, se você tem condições, se você tem sabedoria para mudar para o melhor, todos têm autonomia. Agora, só se faz uma mudança na educação também, o senhor coloca com muita propriedade, a questão da valorização do professor. Correto. É o que eles mais desejam, porque professor bem pago, professor disponível, ele está mais feliz, trabalha com mais felicidade e transmite com maior facilidade e felicidade. Isso está no seu plano? A valorização do profissional? Correto. No nosso plano de gestão, nós temos pontos que realmente são essencial, cumprimento na íntegra já no começo de 2025. Por exemplo, valorização do professor. Vamos olhar a situação dos nossos professores bravenses, como é que está o cargo e salário dos professores. Concurso para preencher aquelas vagas, porque se sabe que professor contratado, ele um ano ele está na A, no ano seguinte ele está na B, e esse trabalho não é contínuo. E o professor ele não faz fidelidade, não, né? Ele não se identifica com o aluno, com a comunidade. Isso precisa, porque o professor que está lá dentro da escola, ano após ano, ele se identifica muito com o aluno e começa a entender que as necessidades, muitas das vezes,
precisa ser trocada, mas é o professor que faz isso. Agora, o concurso se faz necessário para completar aquelas vagas que realmente está com carência de profissional. E o aluno também, vamos falar um pouco de aluno, porque uma educação de qualidade ao qual nós queremos, ela passa primeiro para o aluno uma boa alimentação. A merenda escolar, ela tem que ser de qualidade, porque se o aluno hoje tem dificuldade na alimentação dele em casa, onde é que ele vai se alimentar às 4 horas se ele ficar às 4? Tem alunos que ficam, dependendo da escola, ele fica 8. Mas vamos o que tem que ficar 4. O que fica 4, ele tem que estar alimentado. E não é uma alimentação qualquer, tem que ser uma alimentação aonde dar todas as substâncias, todos os requisitos para que ele esteja um QI para desenvolver o seu comportamento, que o comportamento é a mudança de avaliação e de escola. O interessante é que os candidatos, quando falam de educação, não falam com tanta propriedade quanto o mestre está falando. Mas eu faço um comparativo sobre a corrupção. O senhor falou, nós falamos de corrupção lá atrás, no outro bloco. A corrupção é uma coisa tão nefasta que ela atinge diretamente, falando da educação, da saúde, ela tira a merenda escolar daquele aluno que muitas vezes só tem uma refeição durante o dia, daquele aluno que vai com o seu chinelinho de dedo e que não tem um sapato sequer, um tênis para ir para a sua escola. A corrupção, ela faz uma relação de tirar o remédio, de tirar o exame do dia a dia da família daquele próprio aluno. A educação, professor, se por si só o senhor conseguir mudar a educação, é uma grande obra para uma cidade. É o meu reconhecimento sobre a educação. E se eu for falar de educação, professor, com o senhor, nós ficaríamos aqui 3 horas. Mas tem outros problemas na cidade. Tem outras situações que dá para melhorar. Vamos falar da saúde, professor, de Pescaria Brava. Como é que ela está na sua visão? Nas visitas nas casas, nas famílias que nós estamos fazendo, percorrendo todas as comunidades, existe, por exemplo, muito clamor por mais atenção, mais cuidado, mais responsabilidade com a saúde. A saúde nossa hoje, ela vem assim, ela tem um certo limite de desenvolvimento, porque o poder nosso, da nossa pescaria, eles não estão valorizando a vida, porque saúde é vida. Eu não posso deixar de não dizer que saúde é vida, porque se a pessoa está doente, não é cuidado, o que é que ele vê? Ele vê a óbito. E aí o que é que acontece? Exames de meses não foi entregue, não foi nem cadastrado no sistema. Liberação de exames também, por exemplo, meses, especialista, anos. Nem se fala especialistas, não, né? Não, é As muito prefeituras frágil. É muito frágil. Muito frágil, muito frágil. Difícil. Os exames leva anos, como teve um grande amigo nosso, eu até posso provar, trazer ele para dar uma entrevista, de que 2019, e agora que entregaram, aí ele teve que pagar no particular. Então, assim, receitas que realmente não é dado, por exemplo, por falta, às vezes, de compromisso do médico, aonde não quer se responsabilizar. Então, assim, a nossa saúde hoje, ela precisa mudar muito. E sem falar que a tecnologia, ela veio para o quê? Para favorecer, para mudar o nosso comportamento de vida. E aonde o nosso sistema de marcação, de consulta, ainda é presencial. Gente, em pleno século XXI, celular na que mão, nós estamos conectados com o planeta Terra, ainda ter que levar o paciente até o posto para poder fazer a sua marcação de consulta. Não tem a telemedicina, ainda não tem em Pescaria Brava? Não tem. Nós temos que informatizar, fazer pelo celular que você falou, pois nós temos toda a tecnologia dentro de casa, na mão. Então marquem. Outra coisa muito solicitado, e que isso é um compromisso nosso também, é desmembrar
a entrega de medicamento da farmácia única que nós temos. Nós temos uma farmácia única em Barreiros, que agrega todas as comunidades. E é uma dificuldade, porque o transporte dentro da nossa cidade, ela é deficitária. Ela tem os problemas. E aí nós temos que fazer o quê? Vamos distribuir, vamos fazer uma farmácia de entrega de medicamentos, Barreiros, permanece, uma em Laranjeiras, outra no Sertão da Estiva, para facilitar a população na busca do seu medicamento. Mobilidade é o próximo assunto, o próximo tema, no próximo bloco, aqui hoje com o professor Zezinho, candidato do PT de Pescaria Brava, hoje sendo sabatinado aqui no Linha de Fogo. Na próxima segunda-feira, teremos aqui o outro candidato, Henrique Souza. Henrique, o candidato do Progressista, estará aqui também. Aí nós completamos o ciclo na cidade de Pescaria Brava. Voltamos em seguidinha com Linha de Fogo para o nosso quarto e último bloco, falando de mobilidade e turismo, o que pretende o professor Zezinho com esses dois temas importantes para a economia bravense. Voltamos em seguidinha já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Hoje sabatinando o professor Zezinho, 24 anos, diretor da Escola Palmira Moraes, educador, pré-candidato nessa eleição em Pescaria Brava. Professor, nós falamos de saúde, falamos de educação e das mudanças que o senhor quer fazer. Mas existe Pescaria Brava, que a gente conhece, por ser vizinho de Tubarão também, a gente conhece bem, a questão do transporte público, a questão da mobilidade. Pescaria, ela é atravessada também pela BR-101. Tem o trecho à direita de quem vai, que é Laranjeira, e depois tem uns morros ali muito bonitos. Mas à esquerda de quem vai daqui para Florianópolis, Pescaria é o centro maior, digamos assim. Qual é a sua proposta em relação à mobilidade lá em Pescaria? Nossa mobilidade da nossa querida cidade de Pescaria, né, ela tem muita deficiência em termos, quando se fala em mobilidade. Porque quando se fala em mobilidade, se fala em todos os movimentos de veículo, movimentos de ônibus, movimentos de caminhão, seja lá que tipo de transporte seja. Mas vamos falar mais do transporte coletivo, porque é o que mais afeta a nossa população, os nossos bravenses, as dificuldades que eles têm de se locomover internamente dentro do município, como também para os municípios vizinhos nas suas necessidades. Pescaria Brava hoje tem uma linha de ônibus da Alvorada, ela sai 15 para as 6 da Barranca, com destino a Tubarão. A Barranca é para lá de Barreiros, da Carreiras. Para lá das Carreiras. Ela sai de lá 15 para as 6, o ônibus da empresa Alvorada, passa por Carreira do Siqueiro, depois Sertão de Cima, Sertão do Meio e Estiva, com destino à rodoviária de Tubarão. E ele só retorna para Barranca às 5h30 Fazendo o mesmo tarde, roteiro. Fazendo o mesmo roteiro. Também ele tem uma linha 8 horas depois. Uma parte da manhã, uma linha só, e à tarde também só uma. Como o senhor pretende melhorar? Sim, isso aí é um dos planos urgentes que nós temos, porque o povo não pode, em pleno desenvolvimento da tecnologia, do ser humano, do aperfeiçoamento, nós temos que melhorar. Se não tiver empresas que tenham interesse em botar ônibus para fazer esse transporte do nosso pessoal, dos passageiros, seja lá de quem for, nós temos que botar por conta da prefeitura, do poder público. Transporte público, no caso. Poder público, porque que nós não podemos deixar aquele povo sofrendo. Sai de manhã, volta de tarde. Meu Deus,
por exemplo, uma família que precisa vir ao comércio, que precisa vir a Tubarão, fazer uma compra, ou pagar, ou fazer algo de sua Laguna, necessidade. digamos assim também. Aí o que acontece? Vem de manhã e só volta de noite. Aí isso é inaceitável, né? Uma situação dessa. Então, nosso projeto é botar um ônibus, ou um micro-ônibus, ou uma van para fazer esse trajeto. Por exemplo, vamos botar um micro-ônibus. Ele sai de Santiago, faz toda a volta, Barreiros, Pescaria, circular, no caso. Circular. E ele vem até onde? Ele tem que vir até o Bandeirante. Por que o Bandeirante? É muito fácil. Vem até o Bandeirante porque ali tem circular. Capivari, Tubarão. E Tubarão. Então, assim, ó, uma conexão ali. Uma conexão com os ônibus circular que vem a Tubarão. Porque daí ele sai de lá, por exemplo, de Santiago, ele faz toda a rótula, venha até o Sertão da Estiva, até o Bandeirante, ali ele deixa, retorna de novo pela BR, entra em Santiago e faz o itinerário novamente. Porque daí, saindo de lá de Santiago, fazendo essa rótula, o que acontece? O ônibus vai ser compatível com o horário de circular. Desce de um, logo em seguida está pegando o outro. E vice-versa. Ele retorna, faz o mesmo retorno. Então, nisso aí, nós temos certeza de que essa situação ela tem que se acabar. Até porque é inadmissível, né? Inaceitável uma situação dessa, onde o povo tem que esperar. E nós sabemos que tem muitas famílias que não têm a sua condição própria. São pessoas humildes, pessoas que necessitam do poder público. E aí é que o poder público tem que entrar. Porque o poder público ele tem que dar assistência aos seus munícipes. Essa é a responsabilidade. E que nós vamos assumir essa responsabilidade no que realmente for de necessidade da população. Outro assunto que eu gosto de falar de pescaria é a pescaria brava, que é filha de Laguna ou filho de Laguna? Não, é filha de Laguna. Filha de Laguna, né? A pescaria, né? A pescaria brava. Aí, professor, eu acho assim umas belezas naturais incríveis. Eu acho, eu já fui várias vezes para Florianópolis, ali por dentro, e dá bem lentamente para ver aquela beleza que é a pescaria brava. O turismo, professor, o senhor tem alguma coisa para mostrar ao povo bravense de que vale a pena apostar um pouco nesse turismo? Não só temos o projeto, como existe a necessidade urgente, porque pescaria, como ela tem uma paisagem atrativa, bonita, para ser desenvolvido o turismo, e está praticamente adormecido. E tem verba no turismo, né? Sim, em Brasília, para todos os setores, para toda a secretaria, vem verba. E aí o que acontece? O turismo, nós temos... Porque a economia de Pescaria Brava, ela é deficitária, ela é pouca. Para investir, ela é pouca. Então, o que nós temos que fazer? Que nós podemos desenvolver, que é potencial. O que é? O turismo, vamos investir pouco e lucrar mais, porque hoje o turismo rural, ele é um atrativo... E é uma indústria sem chaminé. Sem chaminé, realmente. Não polui nada, só dá lucro, só dá economia. Então, no turismo, nós temos projeto como turismo náutico. Nós temos uma lagoa que é atrativa. É claro que nós temos que fazer projeto também para desassorear a nossa lagoa. Isso já estivemos conversando com os 2 deputados, Pedro Kizai, que é um deputado federal, e o Padre Pedro, que é estadual, para nos auxiliar nesse projeto para a verba, para desassorear. Desassoreando a lagoa, a orla, o que acontece? Aí sim, entra o turismo praticamente dito. E não tem coisa mais linda na nossa lagoa do que fazer um turismo de barco, de jet ski, de canoa, como se tem muitos, né, moradores, de qualquer tipo de embarcação, desde que seja compatível com a altura da água, dá para fazer tranquilo. E tem o turismo das nossas matas, que realmente as nossas matas, trilhas e tudo elas são mais, lindas, né? as cachoeiras que lá, nós tem temos. cachoeiras lá. Nós temos montanha, porque a gente sabe, né, que montanha é acima de 300 metros de altura. Nós temos, tranquilo.
nós temos morro, que o morro é abaixo de 300 metros, nós temos. Então, assim, ó, o turismo da nossa região, ela é atrativa para o desenvolvimento e para a economia. Já pensou? Nós temos, eu tenho conhecimento de pousada que, aonde ela está situada, a pousada nem calçada foi, nem pavimentada a rua. Eu estive visitando essa pousada um dia que estava chovendo, e quando eu saí da pousada, alguém me perguntou se eu tinha feito rally, porque meu carro era só lodo puro, sabe? Nossa. Então, assim, ó, é incrível o que nós temos de turismo para oferecer na nossa querida pescaria, porque hoje é o atrativo. Agora, o professor, não te interrompendo esse belo discurso sobre turismo, mas ao mesmo tempo me leva à questão de incentivar o desenvolvimento econômico. O senhor falou da pousada, falou da lagoa. Hoje, a pesca e a agricultura são os grandes fatores econômicos de pescaria? Sim, ela tem uma contribuição, né? Mas ela pode melhorar muito e muito. Como melhorar, professor? Porque nós temos a pesca, nós temos agropecuária, nós temos agricultura, que são parte da economia que, se ela for desenvolvida, o nosso rendimento como munícipe, nós vamos o quê? Nós vamos aumentar e não vamos só depender de emendas que vêm a cada ano, dependendo do deputado, buscar essas emendas para fazer 50 metros de pavimentação, ou se realmente vai fazer 60 metros, são poucos. Então nós temos que o quê? Buscar desenvolver as potencialidades do nosso município, que é a pesca, a agricultura e a pecuária. Subsídio, e vai dar certo. Assim a gente termina o nosso programa Linha de Fogo, sabatinando os candidatos a prefeito de Pescaria Brava. Esse é o nosso segundo candidato que a gente conversa. Conversamos com o candidato Ita, do PL, e hoje conversando aqui com o professor Zezinho, repito, que foi diretor 24 horas. Eu quero falar Escola Palmira Moraes, que é muito legal isso. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade. O senhor pode agora ter 1 minuto para pedir o seu voto ao povo bravense. Eu agradeço o convite, a disponibilidade de vocês por estar nos questionando, estar nos entrevistando. E digo ao nosso povo bravense que a honestidade, humildade e trabalho não faltará da minha parte e da nossa equipe de governo, de gestão. Se confiam, na verdade, eu gostaria e agradeço por estar nos ouvindo e, acima de tudo, dia 6 de outubro, aperte 13 e confirmo, 13. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Esperando você para a próxima quarta-feira aqui no Linha de Fogo com mais um candidato de Pescaria Brava. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência.